Melquisedeque. No Antigo Testamento, um personagem se destaca pela sua nobreza e mistério. Melquisedeque, um rei e sacerdote que aparece sem aviso, mas cuja figura lança luz sobre o próprio Cristo. Melquisedeque é um dos personagens mais intrigantes da Bíblia. Ele aparece de forma breve e misteriosa, no encontro com Abraão, após a vitória sobre os reis inimigos. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Em um momento de grande tensão e conquista, Melquisedeque surge não apenas como um rei de Salém, mas também como sacerdote do Deus Altíssimo. Sua identidade é envolta em mistério, sem uma linhagem clara ou antecedentes familiares. O fato de ele aparecer sem uma genealogia, sem começo de dias ou fim de vida, nos faz pensar sobre a singularidade de sua missão e a figura que ele representa. Melquisedeque é considerado uma tipologia de Cristo, aquele que é eterno e cujos sacerdócios não dependem de uma linhagem terrena. Sua história, ainda que breve, nos ensina sobre a natureza eterna do sacerdócio de Cristo. O que podemos aprender com Melquisedeque é que o sacerdócio que ele representa não se limita ao tempo e à linhagem humana, mas é um sacerdócio eterno, que é refletido na obra de Jesus. Assim como Melquisedeque representa a eternidade e a perfeição do sacerdócio de Cristo, você também pode viver essa conexão com Deus. Se deseja entender mais sobre o significado profundo dessa mensagem, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos explorar como Melquisedeque é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Melquisedeque aparece de forma misteriosa no encontro com Abraão, logo após este derrotar os reis que haviam capturado Ló. Ele é descrito de forma simples, mas profunda, como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Em um momento em que Abraão estava triunfante, mas exausto, Melquisedeque vem ao seu encontro, trazendo-lhe pão e vinho. Este gesto é significativo, não apenas pela hospitalidade, mas também porque ele se apresenta como aquele que representa um sacerdócio superior ao de Abraão e sua linhagem. O próprio Abraão, o patriarca da fé, oferece a Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia conquistado. Gênesis capítulo 14, versículo 20, reconhecendo sua autoridade divina. Melquisedeque, como figura de autoridade sacerdotal e real, não depende de linhagem ou história familiar, algo muito diferente da tradição levítica que ligava o sacerdócio ao nascimento dentro da tribo de Levi. A aparição de Melquisedeque é uma provocação ao sistema tradicional de sacerdócio, mostrando que o sacerdócio de Deus vai além da linhagem humana e que ele escolhe aqueles a quem quer conceder sua graça. Melquisedeque, ao contrário dos sacerdotes levíticos, não tinha uma linhagem terrena que o qualificasse para o sacerdócio, mas sua posição espiritual era claramente superior. O autor de Hebreus deixa claro que, ao receber o dízimo de Abraão, Melquisedeque representa um sacerdócio eterno e não limitado pelas regras do templo ou pela linhagem de Levi. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 3, lemos que Melquisedeque é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo nem princípio de dias nem fim de vida. Isso nos lembra que seu sacerdócio é eterno, muito antes e além dos sacerdotes levíticos. A escolha de Melquisedeque como figura do sacerdócio eterno é significativa, porque aponta diretamente para Cristo. Jesus, assim como Melquisedeque, não está restrito às linhagens humanas e suas ordens. Ele é o sumo sacerdote, não porque nasceu de uma linhagem, mas porque ele mesmo é a perfeição do sacerdócio que intercede por nós de maneira eterna e divina. Melquisedeque, de certa forma, é um reflexo do que seria o sacerdócio de Cristo, que intercede por nós de maneira eterna e sem fim. Em muitas passagens do Novo Testamento, especialmente no livro de Hebreus, Melquisedeque é mostrado como uma tipologia de Cristo. Ele é descrito como sem genealogia, sem começo ou fim, e seu sacerdócio é comparado diretamente ao de Jesus, que é eterno. Enquanto os sacerdotes levíticos tinham a responsabilidade de oferecer sacrifícios temporais e estavam limitados pela sua linhagem, Cristo, como Melquisedeque, é o único que pode oferecer um sacrifício eterno, sem a necessidade de linhagens ou sucessões humanas.
O autor de Hebreus vai além, afirmando que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de Levi, porque Jesus, que se faz sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, oferece uma intercessão que nunca falha e nunca termina. Melquisedeque, ao abençoar Abraão, é um sinal de que Deus não apenas está presente em tempos de vitória, mas que ele transcende todas as limitações humanas. O mesmo ocorre com Cristo, que oferece sua bênção e intercessão sem limites de tempo, estendendo-se a todos que o buscam sem exceção. O legado de Melquisedeque para a fé cristã é profundo. Ele nos ensina que o sacerdócio de Cristo não depende de nossa linhagem, mas da graça divina. Em Cristo, todos podem se aproximar do altar de Deus com confiança, não porque somos dignos, mas porque Ele nos torna dignos por meio de seu sacrifício. Assim como Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão, Cristo também nos oferece seu corpo e seu sangue, não apenas para nos alimentar fisicamente, mas para nos renovar espiritualmente. A natureza universal do sacerdócio de Melquisedeque, que não se limita a uma tribo ou nação, é um reflexo do caráter inclusivo e eterno do sacerdócio de Cristo. A lição que podemos tirar de Melquisedeque é que o sacerdócio de Cristo nos chama para um relacionamento pessoal e eterno com Deus. Ele não faz distinção entre judeus e gentios, ricos ou pobres, mas oferece a todos a mesma oportunidade de se aproximar de Deus e receber sua graça. A figura de Melquisedeque é uma chave para entendermos a profundidade do sacerdócio de Cristo. Assim como Melquisedeque foi um sacerdote eterno, que não dependia de linhagem ou cerimônias humanas, Cristo também é o sumo sacerdote eterno, cuja obra transcende o tempo e é oferecida a todos os que nele creem. Ele nos chama não para uma religião limitada pela linhagem ou sacrifícios temporários, mas para uma vida de fé eterna, onde seu sacrifício perfeito é suficiente para todos. Melquisedeque, ao abençoar Abraão, mostrou-nos a graça de Deus que não olha para nossas fraquezas ou limitações, mas nos oferece um lugar à sua mesa. Da mesma forma, Jesus nos oferece a graça de sermos feitos filhos de Deus, não pela nossa obra, mas pela sua perfeita obra na cruz. Ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós de maneira eterna e eficaz, oferecendo-nos perdão, restauração e uma nova vida com Deus. Assim como Melquisedeque foi um reflexo da obra perfeita de Cristo, você também pode se conectar com essa graça eterna. Se você deseja conhecer mais sobre esse sumo sacerdote que oferece perdão e vida nova, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos refletir sobre a magnitude do sacrifício de Cristo e como Ele, sem exigir linhagem ou perfeição, nos acolhe com seu amor eterno. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja se aproximar mais de Deus, deixe um comentário, compartilhe sua história e continue conosco nesta jornada de fé. O sacerdócio de Cristo está à sua disposição e Ele está pronto para te restaurar.